Muito bem, meus amigos, estamos começando já a análise do que foi o Fla-Flu e o Diego Ramon está se aproximando aqui, porque o Diego foi o último, né? Comeu pizza, tomou refrigerante, à vontade, e eu já começo logo com ele. Domingo também. Não, hoje foi uma delícia, né? Aliás, o camarote dos craques da bola, os senhores estão tendo uma noção mais ou menos, nós estamos no camarote, pizza, refrigerante, água mineral, bolinhos, salgadinhos e outras degustações, né, que tivemos aqui, é uma delícia. Mas eu começo com você, Dê, que gostou da pizza, comeu bastante também, gostou do jogo? É um jogo bom, na minha opinião, o jogo foi bom no primeiro tempo. O Flamengo foi avassalador nos primeiros 20 minutos, fez os 2 gols, belíssima atuação do Bruno Henrique, 2 gols e uma assistência no segundo tempo, por gol do Gabigol. Mas depois disso o Flamengo parou e permitiu que o Fluminense empurrasse o Flamengo no seu campo de defesa e conseguiu aqueles 2 gols. Na minha opinião, o Flamengo teve muita sorte. O problema do Flamengo não é o time, o problema é a mentalidade do time em determinado momento do jogo, porque quando vê que o jogo está fácil, o time para. Isso é inadmissível. Um time milionário, com os jogadores que tem, com o técnico que tem, com a comissão técnica, é para morder o jogo todo, mas em determinado momento o time para. Ô Jorge, essa parada que o Flamengo dá, às vezes até na defesa, tá bem, a defesa dá um branco, fica tudo preto. Dá uma preocupação muito grande, né? Agora, essa parada que ele tem que detectar dentro do time é o treinador, é o técnico Abel Braga. Ele tem que visualizar o porquê que o time está parando. Ele tem que, nos treinamentos, chamar a atenção da rapaziada. Mas não é do Abel dar uma segurada, não? Mas se ele segurar, vai acontecer o seguinte: o Flamengo é tido como o quê? Um time vencedor. Um time que abre 3-0, não pode tomar 2 gols de jeito de maneira nenhuma. É verdade. O Tubino, o artilheiro do campeonato está bem entregue? Está bem entregue, não O título desse ano? Não, até aqui o título, se terminasse o campeonato agora, seria do Flamengo, né? Do artilheiro do campeonato, não é verdade? É verdade. Não é o título, gente, do estadual. É o título de artilheiro do chuteira campeonato. de ouro. Está bem entregue, de porque prata, ele de é bronze, brigador. Ele é O brigador. Bruno Henrique. Ele é brigador, ele foi o melhor em campo hoje. Ele já tinha tido grande atuação contra o Botafogo. A pergunta que não quer calar, no início, quando ele chegou, você apostava nisso? Sinceramente? Olha, ele chegou com aquele problema todo de saúde que teve na temporada passada, uma interrogação. Mas o Flamengo confiou no Bruno. Apostou no Bruno, e eu acho que aí foi uma aposta correta. Como o próprio Gabigol, que está fazendo gols, que está correspondendo. O problema do Flamengo não é nem o Diego, que melhorou muito, e hoje teve uma grande atuação. É lá atrás. Eu não sei como é que Arão e Diego conseguem jogar. O Arão, rapaz, está muito bem. Melhorou. Eu até falei, Fez transmissão no primeiro tempo. O Abel fez ele jogar. eu comentei isso na transmissão nossa. O Arão estava com a mochila pronta para se mandar. Na barra. Sai fora. E no Poderia ir entanto, para São Paulo, poderia ir para... está muito bem o Arão. É isso aí. E o Ganso, na tua opinião, jogou muito hoje? Não, hoje o Ganso deixou a desejar. Que seria o Ganso? Como é que é? Pois é. Ficou essa assim, né? Agora, vamos esperar o que dessas semifinais, gente? Porque, olha só, no início da competição, eu fui fazer um jogo do Bangu lá em Moça Bonita e me recordo muito bem que foi contra o Americano. O Americano. Foi. Exatamente. Eu não vi nada no Bangu. Depois eu fui ver o jogo do Botafogo, do Americano com a Portuguesa lá em Moça Bonita também. Aí eu fiz um parâmetro dos 2 jogos que eu transmiti e vi a diferença. Ou seja, o diferencial de um time mediano para o outro. Ou seja, a qualificação financeira da Portuguesa para o Bangu. E aí eu pude ver que o João Carlos estava deixando muito a desejar, pode ter sido mandado embora logo depois do jogo do Americano, não é verdade? Bangu. E aí o Bangu cresceu de produção. É um time esforçado, tem um bom toque de bola e é rápido no contra-ataque. No gatilho, é isso aí. Tanto é que foi o contra-ataque que decidiu o jogo com o Exatamente, Vasco ontem no último minuto. verdade. Se você disser assim, o Vasco é melhor do que o Bangu, muito melhor. Mas o Vasco abusou de errar finalizações. E isso acabou fazendo a diferença. Porque se o Vasco finalizasse todas as oportunidades ontem, ele vencia muito bem o time do Bangu. Acho que agora, na semifinal,
o Vasco já chega com outro patamar, Outra postura. com outra postura, né? E a torcida está implicando um pouquinho com o Valentim. Determinadas substituições, o Valentim faz de forma equivocada. Caiu de produção. Mas, de qualquer maneira, eu não acho que a torcida deveria pegar no pé como está, não. Porque o Vasco vem fazendo uma excelente temporada inicial. Está classificado na Copa do Brasil, ficou um baita tempo aí invicto. Verdade. Então eu acho que é um pouco de exagero. Claro, não é dizer assim, tá tudo certo, o Vasco tem o melhor time, vai bombar a temporada toda, que não é. O Campeonato Brasileiro, a realidade também vai ser outra. O Diego Ramon perguntou ao Jorge, o Jorge perguntou ao Tubino, o Tubino perguntou ao Diego, que perguntou a mim. Eu vou fazer diferente, não vou perguntar a ninguém, até porque quarta-feira é um jogo totalmente atípico, quinta-feira é outro jogo totalmente atípico do que tivemos aqui, do que aconteceu. Lamentar pelo americano, que esperava muito mais nesse campeonato, lamentavelmente, não só nesse, como na Copa do Brasil também, o americano ficou a dever e muito, mas que sirva de lição. Não está na segunda divisão, ainda continua na primeira, só que na seletiva. Para fechar aqui, deixa eu perguntar uma coisa que pouca gente se perguntou hoje no Maracanã, ou se comentou, eu não vi. O empate da seleção brasileira, mesmo com amistoso com o Paraná. Pelo amor de Sem Deus. comentários. Sem Não, comentários. tem comentário sim. Tem comentário, Tem tem comentário que ter. sim. Mas o meu comentário é sem comentários. Tá bom, Mas tá pelo bom. menos não foi pior do que a derrota da Argentina para a Venezuela. Não, Não, peraí, não, eu tô falando da Argentina. Mas empatar com o Panamá Pois é o é fim isso do aí. mundo. E aí, Eu Jorge? te digo- Lucas Paquetá com a camisa Diego- 10. Diego, professor Tubino, Evaldo, eu te digo uma coisa. Se nesse exato momento o Brasil pega a Venezuela, perde. Ah, com certeza. O que aconteceu com o Tubino? Porque Com- cresceu- Aqui. O time da Venezuela cresceu de uma tal forma, comandado pelo técnico Dudamel, da seguinte maneira. O último, você lembra qual foi o último campeão da base? É. Foi quem, professor? É verdade. É verdade. Agora tem um detalhe, gente, nisso tudo. O que está acontecendo com a Venezuela que não tem médico, não tem comida, tem um governo que está fazendo uma opressão incrível. Mas o em cima do crescimento povo. já é de muito Mas tempo. o futebol parece que está em outro país, O em outro crescimento, patamar. o crescimento da base é muito grande. Tem- e com a tem entrada, fruto da base? Tem É, fruto da base. chegou a E final com a do entrada do técnico Dudamel, ele que durante muito tempo foi goleiro da seleção Rio Tinto, então A Copa do Mundo Sub-17 Sub-17, empatou. é verdade, exatamente, é isso aí, é. empatou o primeiro jogo. Agora você vê, na seleção da Venezuela, um excepcional goleiro que só tem 19 anos. Parou por aí. Farinhas. Tá bom, parou por aí. Eu quero saber o seguinte, o que é que aconteceu com o Tite? Bom, o Tite, em primeiro lugar, esquece o Brasil. Uhum. Esse é um assunto sério. Fica só vendo o jogo internacional e esquece, quando ele fala que a gente esquece o Brasil, por que o Dudu não está na seleção Mas brasileira? ele não estava aqui em outro jogo aqui? Ele não estava aqui no Maracanã? Eles querem, Mas ele veio fazer mídia. Ah, tá. Ele veio fazer mídia. Ele estava aqui, inclusive, nesse camarada. Ele veio num jogo do Fluminense Isso. que não tinha nenhum apelo, nenhum atrativo. Volta Redonda, foi isso? Exatamente, Fluminense, para Volta convocação. É. Para convocação. Isso aí. Então, a primeira coisa, o Tite tem que olhar mais para o interno. Número 2, CBF tem que se preocupar com um trabalho uniforme, tático. O Brasil não tem um padrão tático em nenhuma das categorias. Perdeu. Perdeu. Então verdade. tem que ter um padrão tático em todas as categorias, o mesmo. Você vê que a seleção brasileira que está disputando o campeonato sul-americano sub-17 começou como campeonato, com 2 belos gols do Renier, que é um jogador, uma joia formado na equipe do Flamengo, mas no primeiro tempo, mas no segundo tempo, o que aconteceu? O Paraguai foi lá, empatou o jogo e só não ganhou porque o Renier descobriu o centroavante, eu não me lembro o nome dele, mas é o centroavante da equipe do Internacional de Porto Alegre, que fez a vitória do Brasil. Eu não quero- E mais uma perguntar- coisa, só para concluir. Sim. E o Sub-20 do Brasil esse ano no Sul-Americano. Ficou Sim. fora. Ficou fora. Parem de botar a mão na cabecinha de determinados jogadores. Por exemplo, seu Gabriel Jesus. Há muito tempo, desde a Copa do Mundo, que está mal. É verdade. E continua sendo protegido. Neymarzinho da vida. Por quê? É verdade. Se está jogando mal, se não está verdade, rendendo é verdade. nem lá Um na abraço, Inglaterra. um abraço. Não tem como você É colocar. verdade. Porque é o Gabriel Jesus? Agora,
Só para fechar aqui, vamos aguardar. Vem aí Copa América, eu não quero falar disso agora, porque está muito cedo. O Tite disse que tem um tempão ainda. Peraí, Diego, vem para cá, não some não. Tem um tempão ainda para treinar, aquele negócio, tudo ainda tem um amistoso Tem mais aí, né? E Diego Não, tá louco vamos fechar. aqui, né? Tá, vamos fechar sim. Mas vai sair todo mundo hoje, vamos fazer diferente. Você faz de uma forma, eu vou fazer de outra. E não adianta discutir comigo, porque Tá bom. a galera que manda. Mas olha aqui, gente, obrigado, viu, Diego? Um abraço, boa semana para você, tá bom? Valeu, obrigado. Obrigado, Jorge. Obrigado, Boa semana Evaldo. e até domingo, hein? Até domingo estamos juntos. Até domingo, professor. Valeu, Evaldo. Parabéns, Domingo seu curso dia 16. Dia 16 De abril. começamos com a aula inaugural. Esse ano a aula inaugural será do PVC, Paulo Vinícius Coelho. isso. E dia 27 começamos as aulas. Em definitivo, agradeço hoje a todo mundo que recebeu os alunos, que estiveram aqui Claro, no Maracanã. claro, claro. E gravando os depoimentos para a Isso. gente divulgar essa terceira edição. Quer dizer, os alunos das edições anteriores, como também todo o staff de direção da Faculdade Pinheiro Guimarães, o Evaldo. Obrigado a você que ficou ligado com a gente. E faz como o Diego falou, vai lá, dá um clique lá, inscreva-se no nosso canal. Tchau, pessoal. Um abraço. Vamos lá, professor. Chegou a hora de passar. Vamos lá. Tchau, 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 tchau.